Olá, seres sinápticos. Tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Eu paquero esse cara há muito tempo. Conheço o canal dele, já segui o canal com mais de 1 milhão de assinantes no YouTube. De engenheiro civil a fotógrafo de arquitetura, colunista, Casa Vogue, Casa e Jardim. E hoje ele largou tudo isso para quê? Para brilhar na internet. Vamos conhecer Luffy Gomes. Ê! Obrigado, que Gente, que amor. delícia ter você aqui, Muito Luffy. obrigado, obrigado, gente, por me receber Pois aqui. é, quem não conhece, meu, já vai lá e se inscreve, porque assim, é um dos melhores canais. Ai, Sério, ele é um vício. Você começa a ver, você não quer parar. você sabe por quê? Porque esse canal, ele na verdade, as pessoas me encontram na rua, me encontram em algum lugar, falam assim: "Gente, como pode? Isso é igual". Aí eu falo: "Uai, gente, não entendi". Sim. No início eu estranhava, sabe, eu falava assim: "Hã? Não entendi o que você está falando". Falou assim: "Não, você é igual, é estranho, eu já te conheço, já". Então, assim, eu entendi que muitas pessoas criam personagens, e eu não consigo Sim. ser outra pessoa, então eu acho que ele tem essa energia gostosa de verdade, sabe, assim, quando a gente entra na casa das pessoas, e começa a entender que a casa é um espelho das pessoas, sabe o que que acontece? Você se enxerga ali também. Pois é, e aí só para situar, né, a galera que não Uhum. conhece, que vai conhecer hoje. O Life by Luffy é um canal que ele vai na casa das pessoas e vai mostrando os itens da decoração, mas eu tenho certeza que você fez psicologia ou alguma coisa desse tipo, porque é tudo menos sobre decoração e design e beleza, apesar que você tem um super olho para isso. É Eu sobre gente, é que nem o Sinapticamente, é sobre gente, é sobre pessoas. Conta esse caso. Então, eu sempre falo assim, ó, quando eu tenho uma pessoa interessante, pressupõe-se que a casa vai ser interessante. Então, eu começo desse princípio. E eu me lembro fotografando para as grandes revistas de arquitetura, decoração, e quando eu estava ali fotografando, meu pensamento era sempre assim: onde está você por todos os lados? Isso para mim era o mais importante. Tipo, eu estou ali fotografando para as páginas das revistas, mas para mim eu estava preocupado que histórias estavam sendo contadas que refletiam aquela pessoa que era dona da casa. Então eu faço isso, na verdade. Eu finjo que estou fazendo decoração, visitando a casa, mas na verdade eu estou conhecendo uma história, estou conhecendo uma pessoa através das referências, das memórias afetivas, dos gostos, daquilo que faz com que ela se sinta feliz, que ela se sinta abraçada dentro de casa. Então isso é muito bonito. Mas o que que você acha que as pessoas veem de tão especial e tão encantador? Porque Eu acho que é também, eu acho que são coisas que não são ditas. Por exemplo, você sabia que eu praticamente nunca vejo as casas de ninguém antes de apertar a campainha? não. Eu não Ah, visito, imagina, Luffy, não como peço assim? nem foto. Mas A como? maioria das pessoas, quando eu vou lá e falo: "Eu queria fazer sua casa", eu não pedi nem para ver foto e já aconteceram, não foi uma, nem 2, nem 3, já aconteceram várias vezes de abrir a porta, aí que eu vou ver a pessoa. Porque eu nunca vi a pessoa, foi alguém que indicou, alguém Entendi. falou. Por quê? Porque eu sempre falo o seguinte: o meu trabalho também é o meu prazer. E eu não posso tratar ele como alguma coisa assim que eu chego lá e já sei como é a casa, estudei como ela vai ser, agora eu vou decidir como vai ser o programa. Aquilo que você vê, eu estou vivendo mesmo. Eu estou ficando impressionado mesmo ao encontrar aquilo. Para mim é É uma surpresa. surpresa. Eu estou vivendo e esse sentimento que eu estou vivendo, você sente em casa. Por isso que ele é muito verdadeiro, porque eu não fui lá planejar. Eu fui realmente, viver, e aí eu estou trazendo. Isso tudo começou porque ao fotografar para essas revistas, eu senti uma necessidade gigantesca de verdade. Eu sentia aquela vontade de uma casa que fosse igual às dos meus amigos, que eram incríveis em todos os lugares que eu conheço, mas elas não eram a cara das publicações. Claro, porque as publicações elas têm uma função, eu preciso mostrar determinadas coisas como É referências. como na moda, É, você eu tem aquelas referências que são até um pouco extrapoladas Mas é uma da referência, é realidade. algo que você vai fazer. Não é porque se você colocou uma moda na passarela que você vai usar aquilo, mas você está falando de tecidos, de cortes, de dimensões, de outras coisas. Então, eu queria mostrar uma casa verdadeira mesmo. Então, quando eu comecei a fazer esse projeto, era um pouco de revoltado, sabe? Tipo assim: "Não, não, não, eu conheço casas incríveis que eu vou mostrar para vocês", e eu tinha muita necessidade, eu comecei fotografando só.
Eu nunca tinha feito Hum. YouTube. Aliás, o YouTube ele foi surgindo e ele era aquelas pessoas que nadavam no leite condensado, quebrava a cara descendo uma ladeira com e eu falava: Hã. "Não, isso aí é pra gente muito jovem, não tem nada a ver comigo". Até que ele foi evoluindo, como eu também fui evoluindo na necessidade de ter as pessoas ao meu lado. Porque eu notei que as pessoas tinham mais preguiça de ler, então não adiantava ficar escrevendo muito na coluna. Eu não adiantava mostrar uma foto para ela, porque ao mostrar fotos talvez ela não estivesse vendo aquele detalhezinho no canto da foto que eu queria que ela observasse. Então o que eu comecei a fazer? Falei: "Como é que eu faço para ter a pessoa do meu lado?". Aí onde entrou o YouTube. E foi muito legal, porque a primeira vez que eu falei: "Nossa, mas como é que eu vou fazer YouTube? Eu nem conheço, eu nem assistia", sabe. YouTube, só pra você ter Aham. uma ideia, eu não E assistia o faz quanto YouTube. tempo tem o Foi canal? 2016 o Ah, canal. E aí, quando eu comecei o canal, eu perguntei assim para o Alexandre: "O que faz YouTube?" Ele falou: "Você tem que, assistir um monte de gente, aprender o que está acontecendo no mercado, e aí depois, quem sabe, você faz". Aí eu assisti um vídeo da Jujutsu na ai, época. amo. Um vídeo, um Aham. vídeo. Eu fico muito chocado com isso, porque foi um vídeo. E aí eu assisti aquele vídeo e falei: "Já entendi o YouTube inteiro". Aí ele falou: Nossa, Você tá arrasou. de brincadeira comigo". Eu falei: "Não, eu já entendi o YouTube". Aí ele falou: "O que que é?". "É só ser eu mesmo. O resto deixa comigo, porque o resto eu já sei fazer. Liga essa câmera aí". E assim começou o canal. Então eu nunca fiquei estudando o mercado, entendendo o que que era, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que Eu deixar de acho que é fazer. isso, é naturalidade, é essência, você botou a tua essência pra jogo. Mas isso tudo começou lá no passado. Então eu quero saber, gente, como que alguém larga a Vênus Platinada? Você vai ouvir isso agora. Para os jovens que não sabem o que é a Vênus Platinada, foi uma emissora hiper famosa e poderosa chamada Rede Globo. Foi? Ah, foi porque hoje em dia é o YouTube, né, gente, sob demanda, você assiste o que você Ai, boa. quiser. Realmente ela não existia como Meu, comparar, era algo realmente, assim, o Brasil inteiro assistia aquilo naquela hora, só aquilo. lembra novela? Mas Era falta de educação tu ligar no meio da novela, não existia sei. isso. Então, realmente, eu sou engenheiro civil, na verdade, né, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então eu estudava lá em Florianópolis, e engenharia civil a gente tem que estudar, às vezes eu tinha aula de manhã, aí tinha uma aula à tarde e tinha uma aula à noite. Sabe aquela história? O seu horário era muito picado. E então eu não conseguia arranjar um emprego. Então o que que eu comecei a fazer com os amigos? Festas. Então eu comecei a organizar Olha! festas, e aí a gente ficou muito famoso. As nossas festas eram enormes. Eram gigantes e eu era cliente da Globo. Eu comprava mídia na rádio e comprava mídia na TV, do grupo, chamava RBS na época lá. E então, de tanto eu fazer os meus próprios comerciais, que eu editava os comerciais, a primeira vez que eles quiseram fazer campanhas do Planeta Atlântida, que é tipo o Rock in Rio lá do sul do Brasil, Tá. eu fui o cara que estava na equipe de fazer as campanhas. E aí eu criei um programinha. E aí esse programinha, que eu dirigi esse programinha, ele ficou tão famoso que acabou o evento, a gente continuou esse programinha. Gente, foi Porque eu incidental. era jovem e falava com os jovens. Então, quando você é jovem, tá falando com o jovem, tá no meio dos jovens, era o cara famoso das festas, era o cara certo para fazer as coisas. Então, eu comecei a dirigir programas. Quando eu me formei, eu já estava se dirigindo o meu segundo programa. Era um ao vivo de segunda a sábado, com auditório e tudo, na TV a cabo deles, e a outra na TV aberta todo sábado todo sábado. Eu tô surpresa de você ter se formado, by the way, Não, me porque, formei e cara, pós-graduei. mas pra quê? Por Não, quê? mas por causa de um professor meu que era a cara do Einstein. Esse Hã. professor meu, um dia ele me pegou no flagra, era segundo semestre, né, de aula, e eu: "Ai, que eu vou desistir de engenharia, que eu não nasci para isso". Claro, eu já sabia que eu não ia construir um prédio, estava tudo bem. E aí eu falava: "Não, não vou fazer isso, eu quero mudar". Aí entrou esse professor e me pegou exatamente na fala. Sabe aquelas coisas abençoadas, que foi um anjo que botou ele bem na hora, assim? Foi isso. Aí ele falou: "Ah, é? Você quer desistir? Você vai fazer o quê? Odonto? Não. Direito? Não. Medicina? Não. O que você vai fazer? Ah, não sei, vou parar e vou meditar. Já era doido naquela época. Aí eu falei assim, ele falou, cara, vai meditar aqui no campus na hora vaga, mas porque você tá querendo desistir porque você não sabe o que é engenharia. Nossa. Sabe aquele momento que para tudo? Sabe aqueles filmes assim que para, fica só você, aquela pessoa, e ele fala assim, engenharia, ai, 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 ai. Sabe assim? Sim, perfeito. É um curso que você estuda para aprimorar sua mente a pensar rápido, de forma lógica e resolver problemas. É isso. Eu falei: "Para tudo, você Você lembra o salvou". nome dele? Ah, não lembro. Sei que ele era o Einstein, cara do Einstein. Arrasou. Arrasou, porque na hora que ele falou isso, eu falei assim: "Nunca mais eu vou falar que eu faço engenharia. Eu estou estudando para o meu cérebro falar de forma mais rápida, de forma lógica e resolver problemas, porque com isso eu resolvo a minha vida".
entendeu? Já que eu não sabia o que eu queria. E foi assim que eu toquei todo o meu curso e pós-graduei ainda depois, ou seja, sempre treinando a mente. Mas, então, quando eu me formei na faculdade, eu já estava na engenharia, na RBS, que no caso era a Globo ali, mas eu nunca coube ali dentro. Eu tenho um amigo meu que é um alto executivo de lá, e eles falavam entre eles assim: conversa com ele. Eles falavam pro meu amigo: fala para ele não ficar tendo tanta ideia, Ah, entendeu? Fala para ele não ser tão criativo, entendeu? Fala para ele seguir a nossa linha que ele vai se dar melhor aqui. Aí meu amigo falava assim: você tá falando com a pessoa errada, tipo, não vai ter jeito. Eles tentavam me amansar, você acredita? Então, acredito. com certeza, eu saí e aí fui para Londres. E lá em Mas Londres eu assim, comecei, eu queria viver a minha experiência de ser, de criar, de fazer, só que eu não sabia. Sim. Você sabe por quê? mm-mm. Porque quando você está numa empresa muito grande dessa, talvez pode ser vocês em casa estão aí numa super empresa, numa super história que você acha que não existe mundo fora daquilo. Por exemplo, mundo fora da Globo. Mundo fora depois de alguma coisa. Tipo, eu mesmo com um canal do YouTube, se eu fosse pensar assim, ai, agora eu tenho 1 milhão e tantos, meu Deus, não existe mundo fora do meu YouTube. Não, eu não sou essa pessoa. E eu me fortaleci para ser qualquer coisa a qualquer momento. Ô, Isso é Luffy, que você eu. sabe, quando eu era jornalista, Hum. era sempre o nome da empresa era o sobrenome da pessoa. É "Ah, eu tipo sou fulano Bozó. da Veja". É. Tipo, nem pensar sair da Veja, você tá maluco? Melhor emprego que tem. E não quer colocar uma concorrente, não. Se tipo, você colocar uma revista menor que a sua, é tipo um desastre na sua vida, não é só o É, outro, né? é um Tipo, é demérito, um né. demérito. Então, quando eu já estava no auge da linha jovem, digamos assim, eu estava no auge. Para onde que eu iria? Então, quando eu fui para Londres, aí você vai falar, eu não estou acreditando. Na época que eu fui para Londres, eu estava morando na frente da Lagoa, em Florianópolis, que é um lugar. Super chique? Não é super chique, não. Ele é mais descolado também. Ele tem a parte chique e tem a descolado. Eu era a parte descolado, mas assim, é uma beleza infinita. Carro. eh, Era convidado para todas as. Você consegue imaginar, o cara, todas as festas, conhecia todo mundo, não sei o quê. Quando eu cheguei lá em Londres, eu fui estudar inglês. Eu fui recomeçar a minha vida. Qual Eu que era a tinha tua 30 idade? Ah, anos. Olha, eu não fui jovem. Eu fui com 30 anos. E quando eu cheguei lá, eu não sabia falar xícara, copo. Não sabia falar nada. Então, o único emprego que eu consegui para você trabalhar enquanto você mora lá, porque Libras é caríssimo, foi de ajudante de garçom. ai Então eu meu Deus. saí desse posto na mente da gente, que coloca a gente numa história de você tem um posto, a sociedade te enxerga de tal forma. Quando você quebra isso, você tira isso da sua equação, a vida se abre para você. Porque daí eu fui ser ajudante de garçom e eu lembro que era o Holiday Inn, e aí ele tinha aquelas colunas de espelhos, e eu com aquele uniforme com um coletinho listrado. E aí eu ali carregando bandeja, eu olhava, eu ficava me olhando assim, tipo, eu falava assim, cara, que isso que tá acontecendo? Que incrível, eu dava risada, eu acordava 4 e pouco da manhã, porque era café da manhã. E eu conversava com os hóspedes, eles falavam assim, o que que você tá fazendo aqui? Tipo, Mas como é que você fazia, assim? Você aprendeu inglês muito não, rapidamente? ali eu não sabia falar inglês mesmo direito. Então foi até muito engraçado uma vez que ela falou pra mim, você só tem que falar assim, ó, coffee, tea, toast, que é café, chá e torrada. O resto ele vai pegar no buffet. Aí chegou um cara pra mim nervoso no primeiro dia, sabe esses executivos nervosos que Aham. estão com pressa, não sei o quê. Aí ele falou, coffee, tea, please. Aí eu, oi, é coffee, tea ou toast? É café, chá ou torrada? Coffee, tea, please. Please. Eu falei, mas será que ele quer que coloque o café junto com o chá? Só que ele quer um café e um chá. E eu fiquei naquela nervoso, corri pros caras que entregavam e falei assim, cara, o que? Ele tá falando coffee, tea, ele quer um café, o tea, ele tá nervoso, o que eu faço? Cara, é meu segundo à Todo mesa, errado, sabe? gente. Aí eu cheguei e fui pra quem? Pra gerente. Ela, assim, era dali pra rua, né? Eu falei pra ele, tá falando coffee tea. Ela repete, coffee tea. Ela repete, coffee tea. Ela falou, decaf, era descafeinado. Eu falei, ah, Ai, que você tá de perfeito. brincadeira comigo, né, cara? No Que meu primeiro dia. interessante. Então eu era esse nível de, Aham. de história. Só que eu sabia o que eu queria. E essa era a história. Você sabe quem você é, a história que você está construindo, a bagagem que você está trazendo. Então eu ia entregando currículos, por exemplo, eu tinha conhecido uma menina que era de uma agência de turismo. Eu falei, nossa, trabalhar numa agência de turismo é legal, tem a ver com, né, com alguma coisa. Ah, fui em produtoras de vídeo, fui em produto, sabe, essas Ou coisas que seja, eu. você não estava parado acomodado Não. como assistente de garçom, você Não, estava eu ia de manhã para a história, de tarde eu ia para
para a escola, que era todos os dias tinha que ir para aula, mas nem sempre tinha trabalho. E nesses dias que eu não tinha trabalho, eu entregava currículos exatamente nas minhas áreas De que eu interesse, queria né? fazer. Aham. Você acredita que um dia, eu vou falar verdades, um Quero dia a verdades. gente tudo jogado no chão, depois de uma noitada, com aquela cabeça desse tamanho de ressaca, toca um telefone e ele falou: "Ai, alguém para você". Aí eu peguei o telefone, aí falou assim: "Ah, aqui é da LCC, eu queria falar com você". Eu falei: "Mas eu não quero comprar nada, você tá maluca, que loucura é essa?". Plaft, Menino, e não. desliguei. Que isso? Mas quem é LCC? Sei lá, Luffy. Eu também Pô, não. Aí eu falei: "Gente, não sei nem o que essa pessoa tá falando". Tchim, ligou de novo, falou assim: "Ei, calma, é da LCC, eu quero fazer uma entrevista com você porque eu tô com uma vaga para diretor de marketing". eita pega. Aí eu falei: "Oi?". Aí eu aí eu falei: "Tá bom, que hora? Mas eu preciso que você venha hoje à tarde". A cabeça desse tamanho fez assim, ó, jum, rapidinho, já juntou na história. O que que aconteceu? Essa menina do turismo era amiga da menina do marketing dessa empresa, sabia que precisava de alguém no meu perfil e ela levou o meu currículo para ela. Entregou o Nossa. currículo e eu me tornei diretor de marketing, porque minha pós-graduação é marketing para construção de marcas. E fiz campanhas em 6 línguas. Eu tinha debaixo do meu time 6 línguas, de 6 pessoas, uma de cada país, porque o Brasil representava 70% do mercado. Você nem Ou precisava seja, de inglês perfeito, então. eu sempre, quando eu percebi, isso é muito legal para vocês pegarem, que eu falo muito no meu site universoespiral.com.br. Eu sempre falo assim, ó, que a minha desvantagem seja a minha maior vantagem. Ai, que lindo. Que a minha desvantagem seja a minha maior vantagem. Então, qual era a minha desvantagem? Não saber falar inglês direito. Qual era a minha desvantagem? Ser brasileiro na Inglaterra. Qual era a minha vantagem? Eu não sabia, não conhecia ninguém. Então, eram umas desvantagens. Olha o que que aconteceu. Tinha que ser um brasileiro. Foi a sua melhor vantagem. Entendeu? Se eu não fosse, não teria esse emprego. Gente, é um mantra isso. Isso é um mantra. Inclusive, eu falo muito desse mantra. Então, dentro dessa história, eu pego e virei esse cara. Então, eu comecei a fazer campanhas de tudo quanto é língua, né, várias campanhas, etc e tal. Quando passou mais ou menos uns 7, 8 meses que eu estava ali, eu acordei. Como assim? Eu falei: "O que que eu estou fazendo aqui nessa empresa? É a mesma coisa que eu já fazia". Sucesso! Não, Oh, então, meu mas bem. era a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Eu estava trabalhando de forma muito efetiva, muito bacana, para alguém. E eu estava, cadê minha descoberta? Eu não tinha ido lá para me descobrir? Eu não tinha ido lá para poder entender quem eu era? Qual era o meu caminho daí para o futuro? Então não era ali. Acredita que eu pedi demissão? Não. Pedi. Ainda pedi demissão e falei: "Daqui 2 meses eu vou sair". Avisei pro cara assim: "Daqui 2 meses eu vou sair". Ô, Luffy, é sobre inquietude isso, e Não, é é sobre sobre foco. É, autoconhecimento. eu tinha um foco em mim. Eu Nossa, precisava me foi. entender. Quem é você? O que você quer? Para onde você está indo? O que que você está fazendo? Só que nesse meio caminho vai aparecendo um monte de coisas que te iludem. O emprego, nossa, Sim. então quer dizer que todo mundo que eu conheço está trabalhando de garçom e você é o diretor de marketing da história? Não, e tem mais, tá? Era diretor de marketing, essa empresa tinha uma revista. E ainda eu falei, tá, eu aceito o emprego, olha isso, mas eu quero escrever para essa coluna dessa revista, porque a coluna de viagem. Então eu viajava para países ali perto. Então era tipo muito sonho. Era Era muito sonho, era bom. muito bom. Mas enfim, eu pedi essa demissão, saí dessa história e não tinha para onde ir. Eu não sabia o que fazer. Mas você tinha guardado uma grana, pelo 3 meses. Hum. Nesse meio tempo, quando eu pedi demissão, eu cheguei para ela assim: "Ah, estou pedindo demissão, você quer lá". Aí eu fui na agência da minha amiga, aquela que tinha entregado o currículo, e falei: "Me enfia para a primeira coisa para Paris". Por quê? Porque eu estou sentindo que eu não estou seguindo o que eu estou fazendo. Mas me coloca num negócio bem barato, porque eu estou sem dinheiro. Ela assim: "Oi? Você acabou de sair do emprego, É. você está sem dinheiro, Paris é uma das cidades mais caras, você não devia ir para lá". Eu falei: "Faz o que eu estou É, falando". e Eu sem tenho falar isso no meu francês lá livro. é zoado, hein. É, e Que livro? eu tenho 4 livros publicados. Gente, isso falhou, não fiz o Eu tenho dever de 4 casa, livros. você não falou Não, nada. a gente agora é bom que a gente conta pra você e pra todo mundo. Tem 4 livros publicados, um deles que todo mundo tem que conhecer se chama Espiral de Mudanças, que é aquela série. Então, nesse Sim. livro você vê isso. Quando eu cheguei em Paris sem grana, tipo, andando, total, porque eu sabia que assim, ó, daqui é isso aqui que eu vim buscar. Eu vim me buscar, eu não vim buscar ilusão. E aí, quando eu cheguei em Londres, no primeiro minuto que eu pisei lá na estação de trem voltando, eu atendo um telefone que era de um jornal que eu era cliente, porque eu era anunciante desse jornal. Falando, cara, eu fiquei sabendo que você saiu da empresa, tal, não sei o que, você não quer ser diretor do jornal? Aí eu fui ser Ai, diretor do Luffy. jornal. Aí o que que eu fiz depois de alguns meses lá no jornal? Hã.
Pedir demissão. Pedi Óbvio, óbvio, porque óbvio. não era a minha história, eu sabia que não era o que eu queria. E aí, nesse momento, eu fiquei 3 meses. Eu tinha 3 meses de aluguel pago, a escola estava paga durante 2 anos, 1 ano e tanto, e o transporte. Aí, quando eu vi, eu tinha calculado errado a comida. Então, eu não tinha mais do que 5 libras por dia para comer. Aí, as minhas amigas da escola que trabalhavam nos aqueles lanchonetes, que levavam para mim. Ai, que fofura. Aham. E por quê? Minha função era meditar. Eu meditava, ia pro centro budista, eu ficava olhando as coisas no computador, eu estava me encontrando. Agora espera, Luffy, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Uhum, Você acha que dentro de você uhum. havia uma fé inabalável da abundância? Tipo, que nunca ia faltar? Eu sou essa pessoa aí, Então, sabe da desde criancinha. espiritualidade mesmo? Aquela É. coisa, "Pô, cara, tá tudo bem." Eu sou essa pessoa, eu ando o tempo inteiro com a espiritualidade. Então eu tô o tempo inteiro com ela, tipo, eu não tô sozinho nunca, assim, tipo, é muito legal isso. Então eu não tinha medo, Você venceu o medo. eu não tinha medo. Porque eu tinha essa confiança naquilo que um professor falou. Resolver problemas, pensar rápido, de forma lógica. Daqui a pouco eu resolvo. E aí, e nesses 3 meses que eu separei para poder fazer isso, não deu 15 dias, eu falei, já sei, vou ser fotógrafo. Oi? É claro, eu já fotografava para aquela coluna da viagem. Eu já escrevia para aquelas coisas da viagem. Fotografar já era a minha história. Eu vou ser fotógrafo. Ah, legal. E o que que você vai fazer? Vou fazer uma exposição. Aí todo mundo. É mais sorte que juízo, Não, é Luffy. total certeza absoluta, que É. inclusive é outro mantra que eu tenho também da espiral, que é certeza absoluta. Aham. Aí as pessoas falam assim: você é maluco, porque todo mundo faz exposição depois de anos construído de histórias, junta tudo aquilo, vai fazer uma exposição. Não, 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 você não está entendendo. Eu vou fazer uma exposição para avisar para o mundo o que eu vou fazer. E era isso que eu fiz. E chamava Energia Além do que os Olhos Podem Ver. Nossa. Energy Beyond Vision. E nessa aí foi patrocinada por essa empresa que eu trabalhava, Petrobras, Brahma e 3 empresas brasileiras e teve o prefácio da Mas embaixatriz foi em em Londres isso? Londres, em Covent Arrasou. Garden. Cara, você nasceu com a estrelinha aqui, ó. É Eu que ela é nasci invisível pra não assustar as pessoas, não, mas ela tá aqui. na verdade, se você parar para pensar, todos nós nascemos. É porque a gente não deixa desbloquear. Então ela fica batendo e voltando aí, as pessoas, entendeu? Você tem que deixar, na verdade, esse desbloqueio sair. Então, quando eu fiz essa exposição, as pessoas, é tão emocionante, porque eu escrevi assim, ó, era uma subida de uma escada e aí tinha a galeria grandona, então tinha um painel enorme que estava escrito assim, ó, é, todo mundo tem um artista dentro de si. Se eu conseguir, você também consegue. Ai, gente, você é E, muito e fofo. outra coisa que era que essa energia se espalhe e contagie multidões. Porque eu estava fotografando aquilo que você não via. E isso uma vez quando eu cheguei em São Paulo, sem conhecer ninguém, a Pink Weiner, que é uma super artista e Sei, tal, claro. ela uma vez queria ver minhas fotos de arte para vender, e aí ela falou assim, quando eu abri a porta de casa, eu nunca vou esquecer disso. Ela falou assim: por que você fotografa uma cadeira e dá vontade de sentar? Você fotografa o mar e dá vontade de nadar? Energy Beyond Vision, energia além da visão. Então, se você for pegar lá esse meu, aí de lá para cá eu nunca mudei. De lá para cá eu não precisei pedir demissão mais para ninguém. De lá para cá, cada encontro que eu tinha, eu estava enxergando além do que os olhos podem ver e eu queria mostrar isso através de câmeras, vídeos, textos, o que que eu podia fazer. Então, hoje o meu trabalho ele tem uma coerência desde essa época, né, que foi 2006 que eu fiz isso. Então, de lá para cá, tudo que você vê eu estou enxergando essa pessoa além do que os olhos podem ver. Então eu estou enxergando ela através da casa, estou enxergando através das histórias, dos encontros, né, dos papos, das histórias. Então eu me encontrei ali. E como que você voltou pra São Paulo? Ou pra, de Londres veio pra cá, Eu não embora? queria, tá? Porque você ficou em... Aham. Eu não queria voltar. Porque Hã. você acha que você tá lá, você tá bombando. Quando eu tava lá, eu tava fotografando já para as revistas grandes de lá. Eu Tipo, fotografei a Donatella Versace, me levaram para fotografar a Donatella Versace na casa dela em Milão. mas Luffy, Eu tô te como assim? falando, eu fotografava para Você respirou o mesmo ar que a Donatella da Não, Versace, você troca tá de olhares brincando. incríveis. Não, se eu te contar a história dela, se sobrar tempo, eu te conto a história do que Luffy, tem tempo pra foi. tudo aqui. Pode contar a Claro, história dela. claro. Aliás, é Gente, muito bonita essa história se vocês prestarem bastante atenção nisso. É forte, na verdade.
Quando eu fui fotografar a Donatella, foi assim, eu conhecia um monte de gente lá em Londres, não sei o quê, falou: "Ah, Lu, queria te chamar para fotografar a Donatella Versace". Ah, beleza. Então a gente foi para esse lugar em Covent Garden, armamos toda a história, o cara falou: "Olha, ela vai chegar para essa entrevista e essa reunião que a gente tem que fazer, que é lá na sala e tal, e você arma aqui. Se ela chegar e falar: 'Não, não quero fazer foto', aí não tem o que fazer, você perdeu o seu dia, tá tudo certo. Mas se ela chegar e fizer, vai ser legal para você". Ótimo. Naquela noite antes, eu sonhei com a Donatella. Você conhece a imagem da Donatella, aquele cabelo louro bem Uhum. liso, não é? Sim. Pois eu sonhei com ela de Babyliss. Oxe. E ela chegou de E não é Babyliss. comum ela Ela chegou fazer. de Babyliss. Eu quase caí pra trás quando eu vi. Eu falei: "Gente, essa mulher chegou de Babyliss". E ela veio toda sorridente pra foto. Aí eu tinha botado uma cadeira e falei assim: "Você quer sentado ou em pé?". Ela em pé. Comecei a fotografar, eu fotografava, já saía aqui no computador, o assistente dela, né, o empresário dela aqui do lado. Apaga. Aí Oxe. tchac, apaga. Eu: "Hã?". Apaga. Tudo ia apagando, tipo, se ela não tivesse belíssima, não tinha jeito de ele deixar. Aí eu comecei a falei tirava todas as fotos e todos os ângulos e nada, Gente, eu jogava luz. não muito, nada. Aí daqui a pouco eu Luz olhei, metafórica, luz ai, não, energética. você não vai, eu joguei, você vai pirar agora. Tinha um sofá preto aqui atrás de mim, eu não joguei luz não, eu joguei foi minha câmera mesmo. Eu tirei a câmera e fiz assim: "Plaft, chega!". Fez assim: "Hã?". In English? In English, Oh of my course. God. Ela olhou pra mim assim, olhou com aquela cara e falou assim: "Não, não, 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 pode parar. Eu quero fotografar você do jeito que eu estou vendo". Aí a hora que ela olhou, eu tô te falando sério, baixou uma situação. Aí ela tirou o olho de mim, olhou pro empresário dela, fez assim, e olhou pra mim e falou: "Eu posso saber como você me vê?". Adoro. Aí eu falei: "Pode, senta", que ela tinha escolhido ficar em pé. Eu falei assim: "Sabe o que que tá acontecendo? Você tá, fotografando como se você fosse as modelos que você veste. Mas você é uma das mulheres mais poderosas que existe nesse mundo. Você não precisa, eu quero fotografar o seu olhar, eu quero fotografar a sua força. Você tem noção da sua força? Então coloca a mão aqui, faz não sei o quê, não tira o olho de mim". Juju, plaf, dei uma foto, vraf, daquela foto assim. O cara, uau, depois que eu entreguei a foto, ainda recebi congratulations, né, que a foto era linda, versátil. Então foi uma foto lindíssima. Então foi um momento que você tem que destirar também a história e falar: "Tudo bem, eu sei que ela é poderosa, mas ela é uma mulher. Ela precisa entender quem ela é. Ela precisa estar feliz, segura de que eu estou fazendo, e ela não precisa ter essa história de, sei lá, fazer uma outra coisa". E quando ela teve isso, ela se sentiu segura. Gente, e aquele dia, Donatella Versace aprendeu uma lição Ai, com o gente, vai que ela me Louvre. liga: "Me liga, Louvre by Donatella". Lu. É. Foi Arrasou. foi muito forte isso pra Foi mim, muito abalou forte. muito, porque foi uma mulher muito forte, mas que pra mim, eu não sou do mundo da moda, eu não estava, né, tipo, muito aí, mas eu sentia que ela também precisava entender a força que ela é, sabe, que ela não precisa sabe pose de modelo que eu tô falando? Que fica tentando, e outra coisa é o seu Sei. olhar, é outra coisa, foi É o muito poder, bonito. né, É, você conseguir transmitir o poder através do olhar. do olhar. E a volta para São Paulo foi porque acabou o meu visto lá, de estudante. Estudante. E aí eu vim para renovar esse visto e eu tinha pedido, o único jeito que eu tinha era pedir um visto de artista, tinha exposição, fotógrafo, mas como eu não tenho faculdade de artes, aí eles não deram essa história nesse primeiro momento. Depois eu voltei e fiquei mais um tempo lá. Fiquei mais um ano e pouco, quase 2. Então, foi por isso que eu vim. Aí, quando eu vim, a arquitetura caiu na minha vida muito assim, sem querer. É porque eu tinha estudado com um fotógrafo que fotografava arquitetura lá em Londres, que me apresentou o arquiteto aqui, papapá, e aí eu só fotografava gente, Entendi. só retrato. Eles nunca me chamaram para fazer casas. E um dia eles me pediram para fotografar uma casa que seria a capa. A primeira foto já seria a capa. Eu falei: "Não, não, gente, espera aí, você já tem os caras que fotografam. Não, não, a gente quer que seja você. Você consegue fotografar uma casa como você fotografa pessoas?". Não sei, vamos ver. Não, na hora eu falei: "Agora sim". Aham. Agora é isso aí. E aí foi assim que eu comecei. Então eu cheguei com aquele monte de fotos de detalhes, de coisinhas, de histórias, de, sabe, de encantamento, porque daí eu fiquei muito encantado com tudo, sabe. Alguém na tua vida que te abriu portas a quem você é eternamente grato? Porque você me parece uma pessoa muito grata, Uhum, uhum. né, da tua jornada. Teve muita gente que abriu as Muita portas gente, para você, muita mas teve alguém, gente. assim, que você lembra e você fala: "Nossa".
Nossa, tem muita gente que me abriu muitas portas e todas elas, por menorzinhas que tenham sido, elas se transformaram em grandes caminhos, entendeu? Então, muitas vezes, assim, é só um abrir de um olhar, uma simpatia, um jeito de falar. Então, assim, eu acho que não, eu não vou citar uma pessoa, Aham. porque eu só tenho a agradecer o tempo inteiro, eu não ando sozinho. É o tempo inteiro, eu sou envolto com essa questão de gratidão o tempo inteiro, porque as pessoas são assim. Então tem muitas pessoas, mas teve uma especificamente que ela comprou todos os equipamentos fotográficos que eu precisava lá em Londres, que ela tinha muito dinheiro, e ela falou assim: "Você é fotógrafo, você devia investir nisso". Antes de eu falar, vou virar fotógrafo. Lá ainda a gente se conheceu no café da manhã, no café, sendo garçom. Nossa, Ela, a família sério? dela, as pessoas dela todas estavam ali. Eu Aham. fui atender a mesa já dando risada, tipo, eu era muito feliz. Eu era a única pessoa muito Eu acho feliz que de você manhã. é muito É, e feliz. todo mundo meio triste, e eu era muito feliz de manhã, porque eu estava vivendo um sonho, sabe. E aí aí ela falou: "O que você vai fazer hoje à tarde?" Eu falei: "Nada". Ela falou: "A gente vai passear pela cidade, vamos Brasileira? junto". É, eram brasileiros. E aí quando ela voltou, que eu falei: "Ah, eu tinha um sonho de ser fotógrafo". Ela: "Então pronto, vamos entrar na loja". E ela comprou todos os equipamentos, ela falou: "Agora você vai seguir o seu Gente, é sonho". um anjo. É, É um são os anjinho. anjos que são enviados, é muito legal. Então eu acho que é uma coisa que marca, foi muito legal. E aqui a história da quando eu fotografei, foi a capa de 57 anos da Casa e Jardim, aí eu não parei mais de fazer, porque eu amo arquitetura, eu amo decoração, faz parte da minha vida, do meu jeito, desde nenenzinho, sempre eu lembro dos quartos, como eu organizava tudo, eu sempre fui essa E pessoa. sabe uma coisa que me chamou a atenção? Porque a gente fala, pô, um Luffy, né? Hum. O Luffy vai em casas ricas, chiques, grandes. E aí tem uma seção no YouTube dele com apartamentos muito pequenininhos, mas muito bem resolvidos. Aham. Espaços pequenos, É, incríveis. E é. aí também é um vício, né? E você sabe que Como você que é essa ideia que dos surgiu? Pequenos Apartamentos, é É. super famosa essa série. Na verdade, eu sempre tento não ir em casa de gente famosa, e não ir em casa de gente muito rica. Assim, não que eu elimine as pessoas, mas é porque eu só vou em casa que a alma tá muito inserida. Onde a pessoa sabe exatamente de onde veio isso, de onde que veio aquilo, por que que isso tá aqui, por que que não tá. Então elas são ricas em criatividade, ricas em amor, ricas em histórias. Então eu tenho casa, só para você ter ideia, a gente estava onde eu viajo no mundo, eu trago casa. Então a gente foi para Tunísia. E na Tunísia existe muitas pessoas muito simples que moram em casas escavadas na terra. Nossa, Escavadas, que nem na Capadócia que que tem nem na aquela. Capadócia, só que Capadócia é pedra, lá é terra, existe muitas pessoas. E aí eu fui na casa de uma mulher. Você não acredita na casa, os tapetes, a iluminação, as histórias, e ela lá simples, com os bichos lá no quintal que ela cria, tipo, então na verdade eu tenho todos os tipos de casas que são de verdade de dentro pra fora, sabe? Isso é o grande lance do canal. Então não precisa ter objetos caros de Nunca, design, nunca. né? Normalmente é mais garimpo do que objeto de design. É. Mais você ter o olhar do que, é mais a história do que estou colocando algo caro, isso é certeza. E aí tem uma partezinha também do teu canal que eu fiquei surpresa porque você vê, eu te acompanho há tanto tempo, anos, na verdade, e eu nunca tinha chegado lá. Que acho que são 18 vídeos que você fala, gente, eu quero falar sobre ser humano, sobre Uhum. transformação, sobre a tua parte interna, desenvolvimento. Sim. Isso daí é a minha força também, Mas muito tem sete forte. anos isso. Tem, porque era escondido. Eu sempre fiz, gente, eu sou uma pessoa, assim, é o universo, né? O que acontece? Na verdade, são 31 episódios, mas ele foi dividido entre 18, a fase um, e depois os outros na fase 2. Então, a espiral de mudanças, ela conta exatamente essa minha história em Londres. Ela conta essa história de alguém que estava muito alto numa profissão, no reconhecimento social, numa história, que se coloca na forma mais simples que ele pode naquele momento de começar ali. Ó, eu não tinha dinheiro naquela época para comprar manteiga do pão. E várias vezes eu fui para a escola em Londres a pé para dar uma economizada Na Libra. no ticket do metrô. Uhum. Então, o que que acontece? Dentro dessa história, eu vou contando como eu fui primeiro descobrindo internamente essa história, porque eu entendi desde cedo que o resultado da minha busca não estava fora de mim. Por isso que eu pedi demissão de emprego, por isso que eu pedi demissão do outro, porque aquilo ali eram coisas externas que o mundo estava
se manifestando para mim, mas a busca que eu estava era interna, porque uma hora que eu descubro a luz interna, a história interna, ela abre todas as portas que eu quero. E ela Então, me transborda, né. transborda. Então é sobre isso. Então a espiral, ela na verdade são técnicas né, o que eu desenvolvi, mas eu não fiquei ali pensando que eu estava fazendo isso, eu estava vivendo intensamente. Quando eu voltei para o Brasil, que eu falei, uau, mas tum, 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 tum. Isso aqui, gente, isso daqui foi um presente divino que eu recebi, que eu vivi intensamente, eu vou transformar num livro. E aí eu escrevi esse livro e ele ficou na gaveta 10 anos. Quando eu comecei a fazer o YouTube, que eu falei, ah, pronto, eu tenho um lugar para poder divulgar agora, eu não preciso mais de uma editora. E aí eu comecei a contar naquela série. E aí que a editora veio. E Entendi, falou: veio "Quero publicar atrás. o livro". Isso é incrível. E aí que veio o meu curso da Espiral, que eu tenho um curso com 3.000 e poucos Ah, você alunos. tem Eu curso tenho um disso, desse master, método, tenho um curso, digamos. porque daí eu transformei numa ferramenta. Porque daí eu entendi que o que eu tinha vivido era uma ferramenta. E aquela ferramenta, ela só que eu não gosto, por exemplo, por exemplo, igual eu falo, não me coloque num pedestal, não coloque em cima do palco, não me chama de guru. Eu sou assim, eu sou um amigo de, não me chama nem de coach, não tem nada a ver com isso. Eu sou uma pessoa que viveu, entendeu e eu tô compartilhando com você como você fazer. E método, né? Tipo, porque Uhum, é um capricorniano, né? Então tá. Tá você leva, tá explicado. explicado. Então, essa é a metodologia. Inclusive, eu tenho um master desse curso também. Por isso que eu falei, se todo mundo quiser entrar no universo espiral .com.br tem tudo lá, inclusive muito conteúdo gratuito, muito, mas Então muito. é você, né. É Nessa você, casa interna. porque o programa, né, o Sinapticamente é sobre isso. Uhum. A gente atravessa pedaços difíceis, então aqui a gente tá falando de muita superação. Muita. A gente tá falando de não ter manteiga para passar no pão, É. né. Porque quando a gente chega e fala, ai, porque eu mudei de emprego, acho que foi fácil, Aham, né? O desafio, é. não. E eu imagino, assim, pode ser uma fantasia minha, mas que antes de pedir demissão, por exemplo, não foi Não, impulsivo. e foi Você bastante ficou sofrimento e refletindo, pensando: pensamento. "Meu, mas eu preciso ir, mas a minha alma tá pedindo pra ir, mas e Sim. aí, como é que eu pago Uhum. a conta?". Total. E o capítulo que eu decidi que eu tô lá em Paris sem grana, por exemplo, e a única coisa que eu tinha era essa certeza absoluta de que alguma coisa ia acontecer. É um dos capítulos mais emocionantes que tem nessa minha história, é esse daí, porque é um capítulo que marca muitas pessoas, inclusive. Então a gente passa por esses sofrimentos. Mas eu sempre falo, eu sei que parece meio piegas, muitas pessoas falam, mas parece mesmo uma roda gigante, entendeu? A nossa vida. Porque tem momentos que a gente tá embaixo, mas não significa que a gente não esteja em movimento. Então é importante esse momento que a gente está embaixo para a gente poder saber como a gente está brilhando quando chegar lá em cima. Mas o mais bonito de uma roda gigante é em movimento, ela funcionando. E a gente compreender que esse fluxo da vida, dessa impermanência, Uhum, ela não significa algo aversivo ou algo que vai te atacar, né, uhum. porque estar embaixo faz parte Faz também, parte. é o aprendizado, É. né. E eu acho tão engraçado que às vezes eu tô embaixo e aí eu falo assim, yes. Você acredita? Mas você aí hoje vai para baixo? Você tá Vou, essa embaixo, semana eu vou Lúcia? para Por baixo. quê? Porque eu não sei, por causa do ciclo. Os ciclos não acabam. Não acredite em uma pessoa sempre feliz. É, né. Não. Instagram. Não, não dá pra você acreditar. Se você é uma pessoa extremamente feliz o tempo inteiro, a vida inteira, tem alguma coisa ali que não tá batendo bem. A pessoa tem que estar, às vezes, triste, às vezes ansiosa, às vezes um É. pouquinho nervosa, e tá aí, tá feliz. É normal, É né? uma fantasia, né, a Total. perfeição E o que que absoluta. acontece quando eu tô assim em baixa? Eu já não, eu sofro o que tem que sofrer, porque você não consegue, mas meu olhar, minha mente, ela tá lá naquela luzinha que eu sei que eu vou chegar lá. Então, às vezes, é até engraçado que no meio do sofrimento eu dou risada. Porque, tipo assim, ai meu Deus, tá difícil, né? Eu falo, tá difícil, mas calma, porque eu sei que tô chegando lá. Aí quando começa de novo as coisas acontecerem, aí a gente começa, ó, tá vendo? Eu sabia que eu ia sair. Então, no momento que você estiver na pior, é lembrar que você não vai ficar lá para sempre, se você principalmente tiver a atitude positiva de usar essas ferramentas que eu tanto falo, de te levar para cima, não te colocar, não te deixar lá embaixo, Então, mas entendeu? aí voltando, você estava lá, com frente àqueles desafios que talvez até você tenha colocado para você, Uhum. porque você podia estar lá tranquilão nas Tranquilo. festas de Floripa, né, Total. tranquilão, Aham. feliz, mas não, você se colocou esses desafios porque você queria transcender. Uhum. Quais foram as virtudes internas que você precisou desenvolver ou descobrir dentro de você e pôr para jogo nesse momento, assim? Eu acho que tem um lema que eu gosto muito de falar, que também é um mantra na minha vida, que eu falo muito, que é: "Não temos tempo para rascunho".
Quando você entende que você não tem tempo para rascunho, significa a vida é o aqui, é o agora e eu quero viver o melhor que eu puder. E não o que a sociedade acha hoje que eu tenho que fazer, ou que eu, né, o que eu tá na moda agora. Então eu tenho essa virtude de sempre olhar para dentro. Eu sempre acho que é dentro que eu encontro. Então não é aquela questão de as coisas são sempre culpa minha. Não, não, não. Eu sou o gerador desse universo que eu estou vendo ao meu redor aqui. Entende? Das relações que eu tenho, da simpatia que rola, que me cerca, da troca que volta, do que a gente dá, a gente recebe. Então, eu estou vivendo essa história, mas eu estou sabendo que essa história está vindo de dentro para fora. E que eu também sei que eu não estou sozinho nessa. Que quando eu digo não estou sozinho, significa que a gente é sim uma fagulha divina de qualquer divindade que você queira, que você pense, que seja lá como for, você é uma fagulha dessa história. Então você acaba vivendo, a sua mente, ela não fica somente nas coisas visíveis, elas estão nessa tranquilidade, nessa certeza absoluta de que você tem algo maior. Você tem uma outra história. Então, meu olhar sempre foi muito horizontal, assim, muito, muito longe, sabe? Muito, né, nessa distância. Então, eu tenho essa virtude de sempre meditar desde criança, Como é que vem isso? visualizar. Muito legal. É muito legal. Hoje eu estou numa fase que eu até vou explicar agora no master que a gente vai fazer, que é sobre como se tornar a vibração daquilo. Sabe? Tipo, porque daí já é um outro estágio. Então, é muito gostoso, porque daí você alivia muito, sabe? O peso que te colocam quando você tem essa certeza absoluta interna de calma. Então você, uma vez quando eu era mais novo, que sabe cartomante e essas pessoas que falam essas coisas, uma vez eu falei: "Ah, você Capricórnio, você nunca vai ganhar na Mega Sena". Você sempre vai ser aquele cara que vai galgando ali, igual um cabrito mesmo, né? Aos pouquinhos, nunca vai chegar assim, tipo, sabe essas pessoas que entram no YouTube e aí alguém fala dele, no outro dia ele tem 1 milhão? Não, Aham. não vai ser assim. Você vai urrar Vai até chegar lá, construindo. vai construindo, etc. Então, na época, eu fiquei chateado com isso, sabe? Falei, poxa, né? Podia ter aquela sorte, que não sei o que, não sei o que. Mas aí eu aceitei aquilo pra mim. E aí eu entendi que a minha base era sempre forte. Ela era sempre muito bem construída, ela era sempre muito segura, porque eu não me vendo nessa história, que é uma coisa que também eu acho muito interessante, as pessoas se perdem um pouco na aparência. Ai, fala disso, isso é legal. Falo, sabe desde quando eu não tenho carro? Você não tem carro, Lu? Não, desde 2004. Aham. Por decisão. Claro, 2004 foi quando eu fui para Londres, então eu vendi carro, vendi as coisas todas e fui embora. Quando eu voltei em 2008, eu tinha aprendido a viver sem carro, porque afinal de contas o transporte em Londres é muito bom, se não, sei lá. Então você tem aquilo. E aí quando eu tive aquilo, eu falei, eu acho que eu vou experimentar como é que é essa história de não ter carro. E aí eu comecei a achar o máximo, eu não ter carro. São Paulo facilita, por exemplo, se eu morasse em Florianópolis não ia dar. Por quê? Porque lá é tudo Tudo longe, longe, né? então não é assim geral essa Agora aqui história. o metrô é muito bom, né? Mas não só O isso, ônibus. o mais importante é o como você acha que as pessoas estão te vendo. Não, eu preciso ter um carro. Porque se eu não tiver um carro, ou o carro X, ou a situação tal, as pessoas vão me ver de uma forma diferente. E é mais sobre isso do que sobre a facilidade de transporte. Então você não se preocupa com os preconceitos ou como as pessoas vão te ver, Não. porque você tem essa certeza absoluta É, de quem você é exato. e do teu valor, E é provavelmente. muito interessante isso, porque às vezes eu também fico inseguro. Às vezes você também fica precisando de palmas, de carinho, de alguém falar alguma coisa pra você. Por que que a gente precisa disso? Justamente porque a gente falou que a gente leva uma vida equilibrada. E equilíbrio é isso. É a gente estar feliz, é estar triste, às vezes precisar de um elogio, às vezes precisar de um carinho, às vezes falar, não, eu tô tranquilo, não precisa falar nada, sabe assim? Então, assim, essa questão do carro, da roupa de marca, a gente viaja muito, né, pelo mundo. Vai viajar. Às vezes você vai ver que a gente está naquelas viagens incríveis que a pessoa, meu, como é que você conseguiu? Ah, então, pois é, eu não pago IPVA, não pago seguro, não pago garagem, não pago isso aqui, olha o que que aconteceu. Sabe? Então você começa a ver o que que é importante para você, o que que não é importante, sem se preocupar com esse julgamento da sociedade. E aí a sua vida faz assim, ó, porque você abre todo um cosmos de energias, de novas visões que te abrem caminhos e é muito E gostoso. é um paradigma diferente, né? Porque você vê, o elogio ele está ligado ao pertencimento, à Uhum, necessidade de pertencimento. uhum, A necessidade de pertencimento, ela é uma necessidade biológica. uhum, Porque lá atrás, quem era banido do grupo morria. A uhum. gente precisava de bando, porque os predadores estavam ali. Então, veja, isso ficou impresso no nosso DNA.
Você precisa ser aprovado e ter um grupo, senão você vai morrer. E aí, de alguma maneira, a gente evoluiu, né? O nosso cérebro, inclusive, evoluiu, mas essa impressão ficou para alguns mais forte, para outros menos forte. Uhum. E aí, você me conta que você talvez tenha encontrado realmente a transcendência dessa tendência biológica. Posso ajudar você nessa questão e todo mundo que está assistindo? Claro que pode. Casas. Casas. É por isso que eu falo da importância de falar da decoração e das casas, porque na verdade eu falo muito sobre essa palavra pertencimento, porque o nosso subconsciente está lendo coisas dentro da nossa casa que muitas vezes o nosso consciente não está vendo. Por exemplo, eu tenho aquela foto com a minha avó, eu tenho aquele prato que eu ganhei da minha tia, aquela coisa que veio da minha mãe, esse cheirinho que me lembra a viagem que eu fiz, ou essa comidinha com esse cheirinho, não sei o que lá. Isso daí, quando você entra dentro da sua casa, que você realmente deu atenção a ela, você deu atenção e não simplesmente está lá uma casa qualquer com móveis qualquer que você comprou, você lembra de momentos felizes, de coisas que você foi, lugares que você esteve, comidas que você comeu, gente que você encontrou, e aquilo no seu subconsciente fala assim: você pertence, você tem uma história, você tem uma jornada. Isso aqui é muito você. E aí você deita no seu sofá, ou deita na sua cama, e aí você olha e fala: Uau, aqui eu me sinto bem. Então, esse pertencimento de saber quem é você com você mesmo e de todas as pessoas e momentos da sua vida que te cercam são mais importantes do que palmas e likes que nem são verdade. Que nem são verdade, é Entende? verdade. As Super a entendo, pessoa dando um claro. like ali, ela não faz muita diferença na sua vida, mesmo aquela também que fala mal de você. O que faz mais diferença é você saber se aquele like também você está tranquilo com a sua vida, É, sabe? Isso, então esse pertencimento você tem máxima razão. É o que a gente mais tem que investir na vida. é. E você sabe que essa coisa da casa, a gente Uhum, descobriu muito na pandemia, né? uhum, Eu gosto desse espaço que eu habito, e não tô falando nem de grana, tá? uhum. Tô falando assim, esse objeto me faz feliz, eu curto isso aqui, e as pessoas começaram uma corrida para tornar os seus espaços confortáveis. Sim, Eu achei isso assim, de um ganho, apesar de tudo que aconteceu, foi um dos ganhos, né? total. Quantas pessoas que estiveram dentro de casa e falaram assim: gente, o que que é isso aqui? Mas é isso aqui, tá a parede branca, um rack branco com a televisão em cima, não tem nada. E aí, o que que ela sentiu? Ela encontrou o vazio desse pertencimento. Porque ela achava que o pertencimento dela eram os colegas do trabalho, eram as Pois é. pessoas que faziam não sei o que lá. E aí, a pandemia, ela teve a oportunidade de olhar e falar assim: não, 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 nós somos nós. Para onde eu estou olhando aqui, né? Então, muitas pessoas que se despertaram nesse momento, elas conseguiram pintar essas paredes de histórias, né? E aí ela começou então a vir num momento assim de olhar para ela. Por isso que eu falo, o segredo está em olhar para dentro. E aí você pode ser qualquer profissão. Aí a gente pode ir para engenharia, medicina, qualquer coisa que você quiser fazer. Se você estiver fazendo mesmo essa verdade interna, ela vai te abrir todas as portas. Então eu até considero que eu trilho um caminho que parece de muita atenção, né? Que é canais de YouTube, Instagram. Mas eu tenho uma consciência muito madura sobre isso, sabe? Uma consciência de não deixar o ego tomar conta, Nossa, isso é sabe? muito raro, É tão Luffy. gostoso, É. sabe? Tipo assim, se eu tô em algum lugar, por exemplo, que aí a pessoa fala assim: ai, te vi no restaurante, você tava do meu lado, não tive coragem de falar com você. Eu já brigo com a pessoa. Tipo assim, então você não é minha amiga. Fala desse jeito. Por que que você não me deu um abraço? Então, tipo, eu adoro encontrar as pessoas, dar um abraço, sabe? Olhar na cara, assim, tipo, saber que a gente tá junto É. nessa jornada, Pessoal, fica sabe? a dica. Se você encontrar o Luffy, pode falar com ele, porque ele Hum. é um doce de coco. Ó, Ele é muito fofo. E me fala uma coisa, o que que tem na casa do Luffy? Eu sei que tem nossa. vídeo, mas, ó, pessoal, vai lá ver. Esse vídeo é muito bom. Mas o que que tem na casa do Luffy? Me A conta. minha casa tem muito eu. Uhum. Tem muito Bastante. Luffy, então. Muito Luffy. Então tem plantas que eu gosto, pessoas que eu amo, artes que eu admiro, encontros que eu tive, saudades de lugares que eu estive através de cheiros, de toques, de texturas. Então, a minha casa é muito engraçado que quando eu entro dentro da casa, eu converso com a casa. Ah, Gente, converse com a sua casa que sua vida vai mudar. Eu converso com a casa porque eu dou bom dia, dou boa noite. Eu realmente é um ser que ô, eu Luffy, eu não tô habito. acreditando que você tá falando Eu isso. tô Eu vou te falar falando. por quê. Ah, Todos os dias eu abro a porta do meu consultório aham, e eu falo: Bom dia, consultório, obrigada é. por ser tão legal e me abrigar e me cuidar.
sabe? Por essa egrégora que tem aqui. É isso. É sobre E isso. é isso. E o ambiente parece que responde, de É, uma certa forma, com uma energia muito boa. responde. É exatamente É isso. muito Então, quando eu louco. digo assim, tem eu, não tem nada a ver com Mas eu ego. achei que era só eu que fazia isso. Não, é bom. Se for, gente, vamos fazer todo mundo que vale a pena. Porque, na verdade, o que acontece? Você desperta a energia. Sabe? Você desperta a história. Tem vezes que eu quero mudar. Hoje eu mudei os móveis todos de lugar. Hoje. Por quê? Porque eu não sei, eu vou começar o curso agora de Master na terça-feira, e aí eu acordei, eu acho que eu tenho umas mudanças acontecendo em mim, sabe? Tem Uhum. essas coisas assim. Então eu cheguei hoje e falei, eu queria tirar esse banco daqui. Aí tirei o banco. Mas já que eu tirei o banco, deixa eu botar o sofá aqui. A casa mudou. E aí o que que foi aquilo? A conversa que eu tava tendo com ela. E lembra que eu falei que eu tava triste? Lembro, super. Então agora eu já não tô mais. A casa mudou. Você entendeu o que eu tô falando? A Muito. casa mudou. Eu tava ali Muito. naquele tristão, tava com algumas coisas meio emperradas. Aí quando você tira uns negócios, você já mudei totalmente. Isso é maravilhoso. Então, quando eu falo assim, a casa tá cheio de mim, tá cheio de Luffy, não tem nada a ver com ego. Tipo, não tem uma foto minha gigante com a minha cara lá, não é isso. Ela tá cheia dessa energia, dessa conversa, desse oi, desse habitar. Sabe? Eu lembro que quando eu tenho um outro mantra poderosíssimo, que é Fala. assim, ó. O que é meu por direito divino vem até mim, senão que venha algo melhor ou similar. Então, quando eu fui escolher esse apartamento para comprar, eu falava: se esse apartamento for meu por direito divino, que ele venha até mim. Esse é Senão, um que tem aquela varanda com as plantas, né? isso daí, Maravilhoso. maravilhoso. Se não, venha outro similar. Aí, quando eu comprei, reformei, etc e tal, que daí, acho que sei lá, no primeiro mês que eu tava morando lá, daquelas chuvas gigantes que começou a vazar a minha casa inteira. Jura? Uai, menina, porque é cobertura. Então, Sim. acima de mim não tem nada. E o prédio precisava fazer o impermeabilização. Meu chão é todo de madeira, as coisas todas novas e aquele troço caindo Gente, o água. que é E aí isso? eu assim, desesperado, o que que eu pensava? Eu não sei. Não sabe? Eu Não. pensava, calma, porque eu falei, se for meu, De por direito. direito divino, que era pra eu estar aqui. Eu não tô aqui, então calma que as coisas vão ser resolvidas. Então, assim, olha o que que te ativa a Nossa, certeza absoluta. Em vez de eu super. desesperar, eu falava, eu não devia ter vindo pra cá, esse prédio não sei o que, não sei o que. Não, eu lembrava disso. Eu falava, não, eu confio. Eu tenho certeza absoluta na história que eu pedi. Então, calma. Aí, rapidinho, passou o período de chuva, que também não adiantava. O condomínio já fez Assumiu toda a tudo. história da impermeabilização, já resolveu não sei o que lá, blá, blá, blá. Isso já faz anos, tá tudo certo. Nunca Então, mais choveu dentro da sua casa. mas por quê? Aí isso mostra essa questão de você tá confiando naquilo que você tá fazendo, né? Então eu acho que a casa da gente ela tem um poder de ser a nossa amiga, a nossa terapeuta, nossa colega, nossa inteligência artificial. Tipo, eu vou conversar com a minha casa. Eu tenho árvores dentro de casa, né? Aham. Não lá fora, dentro de Dentro casa. de casa. E eu converso com elas, entendeu? Entendi. Então, assim, então dentro dessa história, mas não é uma conversa de gente maluca que fica, oi, árvore, não, sei lá, eu tenho às vezes você não fala uma palavra, sabe? É Hum. só o jeito que você interage com a casa, com os Deixa eu objetos, contar com um carinho. segredo. Por Meio favor. vergonhoso, mas eu vou contar. Eu abraço a árvore. Ai, que delícia, eu também. Cara, eu abraço a árvore, eu toco em Eu também. árvore, eu É, falo com o toque, eu sou essa pessoa. é. Correndo o risco de parecer Chuchus Doentes aqui, galera, mas, mano. Não, mas aí você chama a gente a tudo ao mesmo tempo. Mas é verdade, essas coisas fazem a diferença. Mas por quê? Porque a gente não está preocupado mais com o que vão falar, ou o que a sociedade vai dizer, ou etc e tal. A gente está mais preocupado em ser. E aí, quando você descobre isso, a gente vê isso em tantos exemplos. Sei lá, tem gente que tem. Eu sempre adoro contar essa história, que assim, eu adoro filmes de super-heróis. Aham. Aí, esses super-heróis mais estranhos que você consegue imaginar, eu gosto. Agora, pergunta se eu sei o nome deles. Não? Não sei nada, não sei o nome do vilão, não sei o nome do não sei o quê. Tirando assim, Homem-Aranha, Aham, os os básicos. básicos você sabe, mas eu vou lá, assisto, sai do filme, já não lembro mais nem de quê. O que que eu fui fazer ali? Você não vai Não sei. acreditar. Hã. Analisar o seguinte: olha essa pessoa. Vamos supor lá os Marvel, não, os X-Men. Sabe os Aham, X-Men? sei. Tá. Então tem lá os X-Men. Todas aquelas crianças cheias de superpoderes, super habilidades, super talentos, e a sociedade querendo apagar os talentos, tirar os talentos, É. cortar as asas, dizer que você é errado. E aí eles acreditam e sofrem
e acham que não, que eu sou pessoa, eu sou errado, eu queria ser igual a todo mundo, eu não sei o que, não sei o que lá, não é? Aí de repente ele aceita ele mesmo. Aí quando ele aceita ele mesmo, ele vira aquela asa gigante, vira aquele super-herói incrível que vai ajudar um monte de gente. Então eu acho que isso pra mim, que eu fico assistindo, é isso. Tipo, olha como é bonito a gente parar de acreditar nas pessoas que botam a gente pra baixo, Nas cortando as asas, limitações, né? e deixa a gente ser o super-herói que a gente pode ser. Faz sentido? Muito. É uma analogia perfeita, Então, perfeita. a pessoa que assiste filme pra ver isso, cara. Muito Luffy, bem. eu amei falar com você. Agora você tem uma missão. Hum, Você vai olhar para sua câmera, vai deixar assim um recado de amor para as pessoas, porque você é muito inspirador. Sério, eu já saí daqui, eu vou sair daqui com muita vontade de pensar sobre as coisas que você falou. Então eu quero que você repita os 3 mantras uhum. e que você deixe um recadinho para as pessoas, porque Ah, você tem muito a dizer e a ensinar. obrigado. Bom, acho que eu vou repetir aqui os 3 mantras para vocês. Se eu lembrar de outros, já falo também. Mas nós não temos tempo para rascunho, que é super importante. O que é meu por direito divino vem até mim, mas se não for isso, que vem algo melhor ou similar. Qual foi o terceiro? Não lembro, mas a galera pode dar um voltar aí, Volte e vai assiste. ver. Mas eu quero dizer para vocês que é muito importante que a gente se dedique a olhar para dentro, mas sem muita coisa de essas coisas que ficam colocando para a gente, porque agora ficou muito fácil as pessoas fazendo milhões de cursos na internet, milhões de coisas, milhões de coaches, milhões de religiões, milhões de coisas, e acaba atrapalhando a gente, porque acaba dando um distanciamento da história. Então tenta fazer esse mergulho. Lembra quando eu falei que eu fui para fora e eu ficava, na verdade, eu sabia que eu estava interno? Era no silêncio que eu conseguia encontrar essas histórias, era nessa busca interna, sabe? Nossa, super. E uma vez eu tive meditando com os budistas em Londres, no centro budista de Londres. Eu não tenho religião, mas eu gosto de ir em todos os países que eu vou. E aí esse cara, ele falou uma coisa muito legal, que ele falou o seguinte: a sociedade, ela parece uma grande armário cheio de gavetas e fechaduras. E várias chaves são necessárias para abrir as diferentes fechaduras. Então, não se preocupe se você não conseguiu abrir essa fechadura, se essa profissão não é a sua certa. Você vai achar a sua história. A nossa sociedade é diversa demais e você vai se encaixar e aquela história ela vai ser importante para você. Mas que o mais importante é que você deixe você ser você primeiro. Isso é o mais importante. Muito bem, você não tem noção de como eu aprendi com você. Quero te Obrigado. agradecer de Obrigado novo. pelo Que convite. pessoa, que pessoa. Obrigado. Realmente, você é inscritinho. Não é um personagem. Obrigado. E, Muito bom, obrigado. vamos achar o Luffy, Life by Luffy, no Insta, no YouTube e também o www. Universoespiral.com.br. Lá você vai aprender muito mais disso. Certo? Muito Obrigada obrigado. Eu pela amei de presença. verdade. Obrigado. E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Obrigada pela companhia até aqui. Obrigada por investir o seu tempo em estar conosco. E lembra, cuida de você. Um beijo.